Pai Celestial, fonte de toda a luz e de toda a esperança, nesta noite de 14 de outubro, nos voltamos para ti com corações que buscam refúgio e discernimento. A escuridão que se aproxima, tão palpável quanto a brisa que sopra lá fora, traz consigo não apenas o descanso, mas também as sombras que podem turvar a alma e acender os medos mais profundos. Há um peso específico neste dia que termina, uma sensação de que as batalhas travadas, os desafios enfrentados e as incertezas que pairam não se desvaneceram com o pôr do sol. Pelo contrário, parecem intensificar-se, sussurrando dúvidas e levantando questionamentos sobre a nossa força, a nossa fé e o nosso propósito. Sentimos a fragilidade da nossa humanidade, a tendência a tropeçar nas próprias imperfeições e a cair sob o peso das pressões externas e internas. As preocupações com o futuro, as feridas do passado e as desilusões do presente se entrelaçam, formando um nó complexo que, por vezes, parece impossível de desatar. É neste cenário de vulnerabilidade, nesta hora em que a alma se sente exposta e em que as forças do mal parecem ganhar terreno, que buscamos a tua presença soberana e o teu amor inabalável. Lembramos das tuas palavras em Salmos 91:1, que nos asseguram que quem habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode declarar: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essa promessa é o farol que guia os nossos olhos quando a tempestade ameaça nos engolir. Não é um momento de pedir por ausência de lutas, pois sabemos que a vida cristã é, em muitos aspectos, uma jornada de fé em meio à adversidade. É, antes, um momento de clamar por força renovada, por clareza de visão e por uma proteção divina que nos sustente quando as nossas próprias forças falham. Queremos, nesta noite, entregar a Ti, Senhor, não apenas os nossos fardos, mas também a nossa disposição em aprender e crescer através deles, confiando que a Tua mão poderosa nos guiará e nos livrará de todo o mal. Que esta oração seja um ato de rendição e de confiança, um reconhecimento de que, sem Ti, somos como ovelhas desgarradas, mas contigo, somos mais do que vencedores. Que a Tua luz dissipe as trevas que tentam se instalar em nossos corações e mentes, e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde as nossas vidas nesta noite e sempre. Que sejamos fortalecidos pela Tua graça, equipados para enfrentar o que quer que venha, e que a nossa fé seja inabalável, mesmo diante das mais severas provações. Agradecemos por esta oportunidade de nos conectarmos contigo, de buscarmos a Tua face e de nos revestirmos da Tua armadura espiritual. Amém. À medida que a noite se aprofunda, é crucial que ancoramos nossa fé em fundamentos que nenhuma tempestade possa abalar. A Escritura nos oferece um alicerce inabalável, um testemunho do poder e da fidelidade de Deus para com aqueles que o amam e confiam em seu nome. Em Romanos 8:31, somos confrontados com uma pergunta retórica que ressoa com poder e autoridade: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta passagem não é apenas uma afirmação, é uma declaração de guerra contra toda a dúvida e desespero que tentam nos assombrar. Ela nos lembra que a aliança que temos com o Criador do Universo é a força mais poderosa que existe. Não se trata de uma questão de sorte ou de circunstâncias favoráveis, mas de uma verdade divina estabelecida desde a eternidade. Se o próprio Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, está do nosso lado, então qualquer oposição, por mais formidável que pareça, se torna insignificante. Pensemos nas batalhas bíblicas, nos profetas que enfrentaram impérios, nos apóstolos que desafiaram o mundo. A força que os impulsionou não veio deles mesmos, mas da convicção inabalável de que Deus estava com eles. Assim como Deus defendeu Davi contra Golias, como protegeu Daniel na cova dos leões, e como ressuscitou Jesus da morte, Ele está presente em nossas vidas, garantindo que nenhuma força adversa, seja ela visível ou invisível, possa prevalecer contra a sua vontade e o seu plano para nós. As Escrituras nos asseguram que Deus não nos deixa sozinhos em nossas lutas. Ele é o nosso escudo, a nossa espada, o nosso general. Ele prepara o campo de batalha, nos equipa com as armas espirituais necessárias e nos garante a vitória através de Cristo. Portanto, quando nos sentimos oprimidos, quando as circunstâncias parecem insuperáveis, devemos nos apegar a essa verdade: Deus está conosco. Sua presença é a nossa maior vantagem. Ele não promete uma vida sem desafios, mas promete que, através de todos eles, Ele estará ao nosso lado, fortalecendo-nos, guiando-nos, finalmente, nos levando à vitória. A força do inimigo não reside em seu poder, mas na nossa capacidade de nos deixarmos abalar e esquecer quem está ao nosso lado. Se Deus é por nós, então o medo perde seu poder, a ansiedade se desfaz e a desesperança não tem lugar.
A certeza desta verdade nos liberta para vivermos com coragem, com propósito e com a confiança de que a nossa jornada está sob o cuidado e a proteção do Todo-Poderoso. Que esta verdade se torne um fogo ardente em nosso espírito, nos impulsionando a declarar em alta voz: se Deus é por nós, quem pode nos deter? Nenhuma doença, nenhum problema financeiro, nenhuma crise de relacionamento, nenhum ataque espiritual, nenhuma mentira do inimigo poderá nos derrotar, pois a força que está conosco é infinita e eterna. Ele nos capacita a superar obstáculos que pareciam intransponíveis, a encontrar esperança onde só havia desespero e a testemunhar o seu poder em nossas vidas. Esta é a fundação sobre a qual construímos nossa fé, o escudo que nos protege e a promessa que nos sustenta. Em meio às sombras que a noite traz, nossas almas muitas vezes se tornam um campo de batalha. As preocupações que carregamos ao longo do dia, os medos que nos assaltam quando o silêncio se instala, as dúvidas que corroem nossa confiança, tudo isso se manifesta em um turbilhão interno que pode nos deixar exaustos e desanimados. Há momentos em que a ansiedade se agarra ao nosso peito como uma garra, sufocando a esperança e pintando o futuro com tons sombrios. As vozes da crítica, tanto internas quanto externas, ecoam em nossas mentes, lembrando-nos de nossas falhas, de nossos erros e de nossas limitações. Sentimos-nos expostos, vulneráveis, como se nossas fraquezas estivessem estampadas em nossa testa para que o mundo as visse. A tentação de ceder ao desânimo é forte, de acreditar que as dificuldades são permanentes e que a nossa capacidade de superá-las é limitada. É nestes momentos de fragilidade que somos chamados a um ato de fé audacioso, a guerra espiritual. Não se trata de lutar contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal que buscam nos roubar a paz, a alegria e a esperança. A palavra de Deus nos ensina em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, quando o medo tenta nos paralisar, quando a dúvida tenta nos afogar, devemos nos levantar e declarar em voz alta, com toda a convicção de nosso ser, que somos filhos e filhas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Devemos falar contra a ansiedade, declarando a paz de Deus que guarda nossos corações e mentes. Devemos repreender o desânimo, afirmando que o Senhor é a nossa força e o nosso cântico. A fé não é a ausência de luta, mas a coragem de continuar lutando mesmo quando nos sentimos fracos. Confiando que a força que opera em nós é divina. É um ato de coragem proclamar as promessas de Deus sobre as nossas vidas, mesmo quando a realidade ao nosso redor parece contradizer essas promessas. É um ato de fé declarar que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, mesmo quando o deserto se estende à nossa frente. Devemos nos armar com a verdade, com a justiça, com a pregação do Evangelho, com a fé, com a salvação e com a palavra de Deus. Cada pensamento negativo que surge deve ser levado cativo a Cristo. Cada sentimento de desespero deve ser substituído pela certeza da redenção. Cada ataque do inimigo deve ser repelido com a autoridade que nos foi dada em Jesus. Não podemos permitir que as nossas emoções ditem a nossa realidade espiritual. Devemos nos firmar na verdade imutável de Deus, na sua palavra que é a espada do Espírito. A cada batalha travada em nosso interior, devemos lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito Santo intercede por nós, o Senhor Jesus luta ao nosso lado, e o Pai Celestial nos observa com amor e compaixão. Que esta noite seja um momento de reconexão com essa força interior, de reafirmação de nossa identidade em Cristo, e de declaração de guerra contra tudo aquilo que tenta nos afastar do amor de Deus. Que a nossa voz, mesmo que trêmula, se levante em louvor e em proclamação, demonstrando que, mesmo em meio à escuridão, a luz de Cristo brilha em nós e através de nós. A promessa de proteção divina não é um mero conceito abstrato, mas uma realidade tangível que nos envolve como um manto sagrado, especialmente nos momentos em que nos sentimos mais vulneráveis. Assim como um pai protege seus filhos de perigos iminentes, Deus estende sua mão poderosa para nos guardar de todo o mal, tanto das ameaças que podemos ver quanto daquelas que se escondem nas sombras. Imagine um castelo inexpugnável, com muralhas altas e fortes, guardado por sentinelas vigilantes. Essa é a imagem que a Escritura nos oferece de Deus como nosso protetor. Ele é o nosso refúgio seguro, um lugar onde podemos nos abrigar das tempestades da vida com a certeza de que estamos a salvo. Em Salmos 23:4, somos consolados com a verdade: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esta imagem é poderosa, mesmo nos momentos mais sombrios, quando a morte parece pairar e o medo tenta nos dominar,
a presença de Deus é o nosso consolo e a nossa segurança. Sua vara, símbolo de sua autoridade e disciplina, nos guia e nos corrige quando nos desviamos, enquanto seu cajado, símbolo de seu cuidado e proteção, nos conforta e nos sustenta. A proteção divina não se limita a nos livrar de perigos físicos, ela se estende ao nosso espírito, à nossa mente e ao nosso coração. Deus nos guarda de pensamentos destrutivos, de influências malignas e de ataques que visam minar nossa fé. Ele é o nosso escudo, um instrumento de defesa que desvia as setas inflamadas do inimigo, como nos diz Efésios 6:16. Essas setas podem ser as mentiras que ouvimos, as críticas que nos ferem, as tentações que nos assediam. O escudo de Deus é capaz de apagar o poder dessas setas, impedindo que elas causem danos permanentes em nossa vida. Além disso, a proteção divina é ativa. Deus não é um observador passivo de nossas lutas, ele é um guerreiro que luta ao nosso lado. Ele nos equipa com sua armadura, nos dá sua força e nos guia em cada passo. A sua proteção é como uma muralha de fogo ao nosso redor, invisível aos olhos humanos, mas real em seu poder para repelir o mal. Pense em como um pai levanta seu filho para protegê-lo de uma queda, ou como um pastor guia seu rebanho para longe do perigo. Assim é Deus conosco, agindo de forma proativa para garantir o nosso bem-estar. Ele nos livra de armadilhas ocultas, de traições inesperadas e de circunstâncias que poderiam nos levar à ruína. Em uma noite como esta, quando as preocupações podem parecer esmagadoras, é vital lembrar que não estamos desprotegidos. A presença de Deus é a nossa maior segurança. Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Sua proteção é constante, inabalável e completa. Ela nos envolve, nos sustenta e nos assegura que, com Ele, estamos mais do que seguros. Que possamos descansar nesta verdade, permitindo que a certeza de sua proteção dissipe qualquer vestígio de medo ou incerteza, e que possamos dormir em paz, sabendo que estamos nos braços do Pai que nunca dorme. Diante da imensidão do amor e da proteção de Deus, somos chamados a um engajamento ativo, a uma confiança que se traduz em ação e declaração. A fé não é um mero sentimento passivo, mas uma força dinâmica que nos impulsiona a viver de acordo com as verdades divinas. Em Mateus 7:07, Jesus nos exorta: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Este é um convite a uma participação ativa em nossa jornada de fé. Deus nos deu o livre-arbítrio e a capacidade de buscar sua vontade, e Ele responde àqueles que o buscam com sinceridade e perseverança. Nesta noite, somos encorajados a não apenas aceitar a promessa de proteção, mas a vivê-la plenamente. Isso significa confiar na orientação divina em cada aspecto de nossas vidas. Quando nos deparamos com decisões, por menores que pareçam, devemos buscar a sabedoria de Deus. Ele nos guia através de sua palavra, através do Espírito Santo e através de circunstâncias que Ele permite em nosso caminho. A confiança na orientação divina nos livra da ansiedade e da incerteza, pois sabemos que não estamos navegando sozinhos. O Senhor é o nosso piloto, e Ele tem um plano perfeito para nós. Além disso, somos chamados a agir em fé, declarando as promessas de Deus sobre nossas vidas. A fé tem poder criativo. Quando declaramos que Deus é o nosso provedor, estamos afirmando que não haverá falta em nossas vidas. Quando declaramos que Deus é o nosso curador, estamos abrindo espaço para sua intervenção divina em nossa saúde. Quando declaramos que Deus é o nosso libertador, estamos declarando a nossa liberdade de toda a escravidão. Essas declarações não são meras palavras, são atos de fé que alinham nossa realidade com a vontade de Deus. Devemos ser corajosos em proclamar a verdade de Deus em um mundo que muitas vezes se afoga em mentiras. Nossa vida deve ser um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Que cada passo que dermos seja guiado por sua mão, que cada palavra que falarmos seja um reflexo de sua verdade, e que cada ação que tomarmos seja um ato de amor e obediência a Ele. O Senhor nos capacita a superar obstáculos que pareciam intransponíveis, a encontrar esperança onde só havia desespero e a testemunhar o seu poder em nossas vidas. Ele nos dá força para enfrentar os desafios diários, não com base em nossa própria força, mas na força que emana dele. Somos encorajados a não nos conformarmos com as limitações do mundo, mas a nos elevarmos à estatura que Deus nos destinou. A cada dia, somos chamados a renovar nosso compromisso com Ele, a nos revestir de sua armadura espiritual e a marchar em direção à vitória que Ele já nos garantiu. Que a nossa vida seja uma canção de louvor, uma declaração de fé inabalável e um testemunho do seu amor que nos constrange e nos impulsiona a amar e servir ao próximo. Que possamos ser luz em meio às trevas, sal que tempera a terra, e fermento que transforma. Ao final desta noite,
à medida que nos preparamos para descansar, somos envolvidos por uma bênção final, um selo de amor e proteção que reafirma a constante presença e o cuidado de Deus em nossas vidas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Esta paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo em meio às tribulações, estamos seguros nos braços do Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em todas as nossas jornadas. Que o seu rosto resplandeça sobre nós e nos seja favorável. Que o Senhor levante o seu semblante sobre nós e nos dê a paz. Esta bênção, que ecoa através dos séculos, é um lembrete poderoso de que Deus não nos abandona. Ele está conosco em cada momento, em cada desafio, em cada alegria. Sua bênção é um escudo que nos protege, uma luz que nos guia e um conforto que nos sustenta. Que possamos levar esta certeza conosco para a manhã que se aproxima. Que possamos acordar revigorados, com a força renovada e a fé fortalecida, prontos para enfrentar o novo dia com a confiança de que o Senhor está conosco. Que a nossa vida seja um reflexo do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Que possamos ser instrumentos de sua paz, de sua justiça e de seu amor em um mundo que tanto precisa dele. Agradecemos a ti, Senhor, por tua fidelidade inabalável, por tua proteção constante e por teu amor que nunca falha. Confiamos em ti, cremos em ti e nos rendemos à tua vontade soberana. Que a nossa fé seja inabalável, que o nosso amor por ti cresça a cada dia, e que a nossa vida seja um louvor contínuo ao teu santo nome. Que sejamos encontrados fiéis quando o Senhor retornar, e que possamos, um dia, habitar em tua presença para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Pai Celestial, fonte de toda a luz e de toda a esperança, nesta noite de 14 de outubro, nos voltamos para ti com corações que buscam refúgio e discernimento. A escuridão que se aproxima, tão palpável quanto a brisa que sopra lá fora, traz consigo não apenas o descanso, mas também as sombras que podem turvar a alma e acender os medos mais profundos. Há um peso específico neste dia que termina, uma sensação de que as batalhas travadas, os desafios enfrentados e as incertezas que pairam não se desvaneceram com o pôr do sol. Pelo contrário, parecem intensificar-se, sussurrando dúvidas e levantando questionamentos sobre a nossa força, a nossa fé e o nosso propósito. Sentimos a fragilidade da nossa humanidade, a tendência a tropeçar nas próprias imperfeições e a cair sob o peso das pressões externas e internas. As preocupações com o futuro, as feridas do passado e as desilusões do presente se entrelaçam, formando um nó complexo que, por vezes, parece impossível de desatar. É neste cenário de vulnerabilidade, nesta hora em que a alma se sente exposta e em que as forças do mal parecem ganhar terreno, que buscamos a tua presença soberana e o teu amor inabalável. Lembramos das tuas palavras em Salmos 91:1, que nos asseguram que quem habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode declarar: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essa promessa é o farol que guia os nossos olhos quando a tempestade ameaça nos engolir. Não é um momento de pedir por ausência de lutas, pois sabemos que a vida cristã é, em muitos aspectos, uma jornada de fé em meio à adversidade. É, antes, um momento de clamar por força renovada, por clareza de visão e por uma proteção divina que nos sustente quando as nossas próprias forças falham. Queremos, nesta noite, entregar a ti, Senhor, não apenas os nossos fardos, mas também a nossa disposição em aprender e crescer através deles, confiando que a tua mão poderosa nos guiará e nos livrará de todo o mal. Que esta oração seja um ato de rendição e de confiança, um reconhecimento de que, sem ti, somos como ovelhas desgarradas, mas contigo, somos mais do que vencedores. Que a tua luz dissipe as trevas que tentam se instalar em nossos corações e mentes, e que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde as nossas vidas nesta noite e sempre. Que sejamos fortalecidos pela tua graça, equipados para enfrentar o que quer que venha, e que a nossa fé seja inabalável, mesmo diante das mais severas provações. Agradecemos por esta oportunidade de nos conectarmos contigo, de buscarmos a tua face e de nos revestirmos da tua armadura espiritual. Amém. À medida que a noite se aprofunda, é crucial que ancoramos nossa fé em fundamentos que nenhuma tempestade possa abalar. A Escritura nos oferece um alicerce inabalável, um testemunho do poder e da fidelidade de Deus para com aqueles que o amam e confiam em seu nome. Em Romanos 8:31, somos confrontados com uma pergunta retórica que ressoa com poder e autoridade: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta passagem não é apenas uma afirmação.
é uma declaração de guerra contra toda a dúvida e desespero que tentam nos assombrar. Ela nos lembra que a aliança que temos com o Criador do Universo é a força mais poderosa que existe. Não se trata de uma questão de sorte ou de circunstâncias favoráveis, mas de uma verdade divina estabelecida desde a eternidade. Se o próprio Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, está do nosso lado, então qualquer oposição, por mais formidável que pareça, se torna insignificante. Pensemos nas batalhas bíblicas, nos profetas que enfrentaram impérios, nos apóstolos que desafiaram o mundo. A força que os impulsionou não veio deles mesmos, mas da convicção inabalável de que Deus estava com eles. Assim como Deus defendeu Davi contra Golias, como protegeu Daniel na cova dos leões, e como ressuscitou Jesus da morte, Ele está presente em nossas vidas, garantindo que nenhuma força adversa, seja ela visível ou invisível, possa prevalecer contra a sua vontade e o seu plano para nós. As Escrituras nos asseguram que Deus não nos deixa sozinhos em nossas lutas. Ele é o nosso escudo, a nossa espada, o nosso general. Ele prepara o campo de batalha, nos equipa com as armas espirituais necessárias e nos garante a vitória através de Cristo. Portanto, quando nos sentimos oprimidos, quando as circunstâncias parecem insuperáveis, devemos nos apegar a essa verdade: Deus está conosco. Sua presença é a nossa maior vantagem. Ele não promete uma vida sem desafios, mas promete que, através de todos eles, Ele estará ao nosso lado, fortalecendo-nos, guiando-nos, finalmente, nos levando à vitória. A força do inimigo não reside em seu poder, mas na nossa capacidade de nos deixarmos abalar e esquecer quem está ao nosso lado. Se Deus é por nós, então o medo perde seu poder, a ansiedade se desfaz e a desesperança não tem lugar. A certeza desta verdade nos liberta para vivermos com coragem, com propósito e com a confiança de que a nossa jornada está sob o cuidado e a proteção do Todo-Poderoso. Que esta verdade se torne um fogo ardente em nosso espírito, nos impulsionando a declarar em alta voz: se Deus é por nós, quem pode nos deter? Nenhuma doença, nenhum problema financeiro, nenhuma crise de relacionamento, nenhum ataque espiritual, nenhuma mentira do inimigo poderá nos derrotar, pois a força que está conosco é infinita e eterna. Ele nos capacita a superar obstáculos que pareciam intransponíveis, a encontrar esperança onde só havia desespero e a testemunhar o seu poder em nossas vidas. Esta é a fundação sobre a qual construímos nossa fé, o escudo que nos protege e a promessa que nos sustenta. Em meio às sombras que a noite traz, nossas almas muitas vezes se tornam um campo de batalha. As preocupações que carregamos ao longo do dia, os medos que nos assaltam quando o silêncio se instala, as dúvidas que corroem nossa confiança, tudo isso se manifesta em um turbilhão interno que pode nos deixar exaustos e desanimados. Há momentos em que a ansiedade se agarra ao nosso peito como uma garra, sufocando a esperança e pintando o futuro com tons sombrios. As vozes da crítica, tanto internas quanto externas, ecoam em nossas mentes, lembrando-nos de nossas falhas, de nossos erros e de nossas limitações. Sentimos-nos expostos, vulneráveis, como se nossas fraquezas estivessem estampadas em nossa testa para que o mundo as visse. A tentação de ceder ao desânimo é forte, de acreditar que as dificuldades são permanentes e que a nossa capacidade de superá-las é limitada. É nestes momentos de fragilidade que somos chamados a um ato de fé audacioso, a guerra espiritual. Não se trata de lutar contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal que buscam nos roubar a paz, a alegria e a esperança. A palavra de Deus nos ensina em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, quando o medo tenta nos paralisar, quando a dúvida tenta nos afogar, devemos nos levantar e declarar em voz alta, com toda a convicção de nosso ser, que somos filhos e filhas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Devemos falar contra a ansiedade, declarando a paz de Deus que guarda nossos corações e mentes. Devemos repreender o desânimo, afirmando que o Senhor é a nossa força e o nosso cântico. A fé não é a ausência de luta, mas a coragem de continuar lutando mesmo quando nos sentimos fracos, confiando que a força que opera em nós é divina. É um ato de coragem proclamar as promessas de Deus sobre as nossas vidas, mesmo quando a realidade ao nosso redor parece contradizer essas promessas. É um ato de fé declarar que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, mesmo quando o deserto se estende à nossa frente. Devemos nos armar com a verdade, com a justiça, com a pregação do Evangelho, com a fé, com a salvação e com a palavra de Deus. Cada pensamento negativo que surge deve ser levado cativo a Cristo.
Cada sentimento de desespero deve ser substituído pela certeza da redenção. Cada ataque do inimigo deve ser repelido com a autoridade que nos foi dada em Jesus. Não podemos permitir que as nossas emoções ditem a nossa realidade espiritual. Devemos nos firmar na verdade imutável de Deus, na sua palavra que é a espada do Espírito. A cada batalha travada em nosso interior, devemos lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito Santo intercede por nós, o Senhor Jesus luta ao nosso lado, e o Pai Celestial nos observa com amor e compaixão. Que esta noite seja um momento de reconexão com essa força interior, de reafirmação de nossa identidade em Cristo, e de declaração de guerra contra tudo aquilo que tenta nos afastar do amor de Deus. Que a nossa voz, mesmo que trêmula, se levante em louvor e em proclamação, demonstrando que, mesmo em meio à escuridão, a luz de Cristo brilha em nós e através de nós. A promessa de proteção divina não é um mero conceito abstrato, mas uma realidade tangível que nos envolve como um manto sagrado, especialmente nos momentos em que nos sentimos mais vulneráveis. Assim como um pai protege seus filhos de perigos iminentes, Deus estende sua mão poderosa para nos guardar de todo o mal, tanto das ameaças que podemos ver quanto daquelas que se escondem nas sombras. Imagine um castelo inexpugnável, com muralhas altas e fortes, guardado por sentinelas vigilantes. Essa é a imagem que a Escritura nos oferece de Deus como nosso protetor. Ele é o nosso refúgio seguro, um lugar onde podemos nos abrigar das tempestades da vida com a certeza de que estamos a salvo. Em Salmos 23:4, somos consolados com a verdade: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esta imagem é poderosa, mesmo nos momentos mais sombrios, quando a morte parece pairar e o medo tenta nos dominar, a presença de Deus é o nosso consolo e a nossa segurança. Sua vara, símbolo de sua autoridade e disciplina, nos guia e nos corrige quando nos desviamos, enquanto seu cajado, símbolo de seu cuidado e proteção, nos conforta e nos sustenta. A proteção divina não se limita a nos livrar de perigos físicos, ela se estende ao nosso espírito, à nossa mente e ao nosso coração. Deus nos guarda de pensamentos destrutivos, de influências malignas e de ataques que visam minar nossa fé. Ele é o nosso escudo, um instrumento de defesa que desvia as setas inflamadas do inimigo, como nos diz Efésios 6:16. Essas setas podem ser as mentiras que ouvimos, as críticas que nos ferem, as tentações que nos assediam. O escudo de Deus é capaz de apagar o poder dessas setas, impedindo que elas causem danos permanentes em nossa vida. Além disso, a proteção divina é ativa. Deus não é um observador passivo de nossas lutas, ele é um guerreiro que luta ao nosso lado. Ele nos equipa com sua armadura, nos dá sua força e nos guia em cada passo. A sua proteção é como uma muralha de fogo ao nosso redor, invisível aos olhos humanos, mas real em seu poder para repelir o mal. Pense em como um pai levanta seu filho para protegê-lo de uma queda, ou como um pastor guia seu rebanho para longe do perigo. Assim é Deus conosco, agindo de forma proativa para garantir o nosso bem-estar. Ele nos livra de armadilhas ocultas, de traições inesperadas e de circunstâncias que poderiam nos levar à ruína. Em uma noite como esta, quando as preocupações podem parecer esmagadoras, é vital lembrar que não estamos desprotegidos. A presença de Deus é a nossa maior segurança. Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Sua proteção é constante, inabalável e completa. Ela nos envolve, nos sustenta e nos assegura que, com Ele, estamos mais do que seguros. Que possamos descansar nesta verdade, permitindo que a certeza de sua proteção dissipe qualquer vestígio de medo ou incerteza, e que possamos dormir em paz, sabendo que estamos nos braços do Pai que nunca dorme. Diante da imensidão do amor e da proteção de Deus, somos chamados a um engajamento ativo, a uma confiança que se traduz em ação e declaração. A fé não é um mero sentimento passivo, mas uma força dinâmica que nos impulsiona a viver de acordo com as verdades divinas. Em Mateus 7:7, Jesus nos exorta: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Este é um convite a uma participação ativa em nossa jornada de fé. Deus nos deu o livre-arbítrio e a capacidade de buscar sua vontade, e Ele responde àqueles que o buscam com sinceridade e perseverança. Nesta noite, somos encorajados a não apenas aceitar a promessa de proteção, mas a vivê-la plenamente. Isso significa confiar na orientação divina em cada aspecto de nossas vidas. Quando nos deparamos com decisões, por menores que pareçam, devemos buscar a sabedoria de Deus. Ele nos guia através de sua palavra, através do Espírito Santo e através de circunstâncias que Ele permite em nosso caminho.
A confiança na orientação divina nos livra da ansiedade e da incerteza, pois sabemos que não estamos navegando sozinhos. O Senhor é o nosso piloto, e Ele tem um plano perfeito para nós. Além disso, somos chamados a agir em fé, declarando as promessas de Deus sobre nossas vidas. A fé tem poder criativo. Quando declaramos que Deus é o nosso provedor, estamos afirmando que não haverá falta em nossas vidas. Quando declaramos que Deus é o nosso curador, estamos abrindo espaço para sua intervenção divina em nossa saúde. Quando declaramos que Deus é o nosso libertador, estamos declarando a nossa liberdade de toda a escravidão. Essas declarações não são meras palavras, são atos de fé que alinham nossa realidade com a vontade de Deus. Devemos ser corajosos em proclamar a verdade de Deus em um mundo que muitas vezes se afoga em mentiras. Nossa vida deve ser um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Que cada passo que dermos seja guiado por sua mão, que cada palavra que falarmos seja um reflexo de sua verdade, e que cada ação que tomarmos seja um ato de amor e obediência a Ele. O Senhor nos capacita a superar obstáculos que pareciam intransponíveis, a encontrar esperança onde só havia desespero e a testemunhar o seu poder em nossas vidas. Ele nos dá força para enfrentar os desafios diários, não com base em nossa própria força, mas na força que emana dele. Somos encorajados a não nos conformarmos com as limitações do mundo, mas a nos elevarmos à estatura que Deus nos destinou. A cada dia, somos chamados a renovar nosso compromisso com Ele, a nos revestir de sua armadura espiritual e a marchar em direção à vitória que Ele já nos garantiu. Que a nossa vida seja uma canção de louvor, uma declaração de fé inabalável e um testemunho do seu amor que nos constrange e nos impulsiona a amar e servir ao próximo. Que possamos ser luz em meio às trevas, sal que tempera a terra, e fermento que transforma. Pai amado, ao concluirmos esta vigília de oração, elevamos nossos corações em gratidão e total entrega. Que a tua mão poderosa nos guarde durante o sono e nos desperte com vigor renovado para o amanhecer de 15 de outubro. Que a tua luz continue a dissipar qualquer sombra remanescente em nossas almas, e que a tua paz, qual bálsamo celestial, envolva cada um de nós, aquietando as inquietações e fortalecendo a esperança. Que sejamos, em cada instante, instrumentos fiéis da tua vontade, vivendo em constante dependência da tua força e em obediência aos teus mandamentos. Que a nossa fé se aprofunde, que o nosso amor por ti se intensifique, e que a nossa vida seja um testemunho vibrante do teu poder redentor e da tua graça inesgotável. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Ainda que tenhamos proclamado a vitória e nos revestido da armadura divina, a jornada espiritual exige uma vigilância constante, um discernimento aguçado para navegar pelas sutilezas do engano que o inimigo emprega. Nem todas as batalhas são travadas com trombetas e estandartes visíveis. Muitas vezes, o adversário opera nas sombras, utilizando a dissimulação e a manipulação para nos desviar do caminho da verdade. É imperativo, portanto, cultivar uma profunda sensibilidade espiritual, um ouvido atento à voz do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, distinguindo entre as inspirações celestiais e os sussurros enganosos que buscam semear confusão e desarmonia em nossos corações. Essa distinção se torna particularmente crucial quando nos deparamos com as tentações que, sob a aparência de prazer ou benefício, escondem armadilhas que podem nos afastar da santidade e da comunhão com Deus. O inimigo é mestre em apresentar o mal como algo desejável, em distorcer a realidade para nos fazer crer em falsas promessas de felicidade ou sucesso, que, em última análise, nos conduzem à ruína espiritual. Pensemos em como um veneno sutil pode ser introduzido em um alimento aparentemente inofensivo. Da mesma forma, as artimanhas do adversário podem se infiltrar em nossas vidas através de pensamentos, desejos ou circunstâncias que, à primeira vista, parecem inofensivos, mas que carregam consigo o potencial de nos desviar de nosso propósito divino. A sabedoria para discernir essas artimanhas não vem de nossa própria inteligência, mas é um dom do Espírito, que nos capacita a penetrar as aparências e a reconhecer a verdadeira natureza das coisas. Essa capacidade de discernimento nos protege não apenas de cair em armadilhas pessoais, mas também de sermos enganados por falsas doutrinas ou por influências que buscam corromper a pureza do Evangelho. É como ter um detector de metais para as mentiras, que nos alerta sobre o perigo antes que ele nos atinja. Ademais, essa vigilância espiritual se manifesta na forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. O adversário não se limita a atacar nossos pensamentos internos, ele também busca semear discórdia e divisão entre os irmãos na fé, explorando as nossas imperfeições e os nossos mal-entendidos. Portanto,
é fundamental que cultivemos um espírito de perdão, de humildade e de amor fraternal, sempre dispostos a edificar em vez de destruir, a reconciliar em vez de separar. A unidade do corpo de Cristo é um alvo primordial do inimigo, pois é na comunhão e na força coletiva que a Igreja se torna um farol de esperança e um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Quando permitimos que o orgulho, o ressentimento ou a falta de comunicação se instalem entre nós, abrimos brechas para que o adversário promova o caos e enfraqueça o testemunho cristão. Considere a analogia de um exército bem treinado que, por causa de disputas internas entre seus generais, se torna vulnerável ao ataque inimigo. Da mesma forma, a Igreja, quando desunida, perde sua eficácia espiritual. O Espírito Santo nos chama a buscar a paz, a praticar a justiça e a viver em harmonia uns com os outros, pois é nesse ambiente de amor e respeito mútuo que a obra de Deus pode florescer plenamente. Essa busca pela unidade não significa a supressão de nossas individualidades, mas sim a valorização de nossos dons e perspectivas únicas, colocadas a serviço do bem comum e da glória de Deus. É um esforço contínuo para amar e servir uns aos outros, reconhecendo que cada membro do corpo de Cristo tem um papel vital a desempenhar. Em contrapartida, é igualmente importante reconhecer que essa vigilância não deve nos levar a um estado de paranoia ou desconfiança excessiva em relação a todas as pessoas e situações. O mundo, apesar de suas imperfeições, também é um lugar onde a bondade e a verdade podem ser encontradas. A nossa sensibilidade espiritual deve nos capacitar a discernir o bem do mal, a identificar as oportunidades de servir e a reconhecer as pessoas genuinamente comprometidas com o caminho de Deus. Não devemos nos isolar do mundo, mas sim permanecer firmes em nossa fé enquanto interagimos com ele, sendo luz e sal onde quer que estejamos. A sabedoria divina nos ensina a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, uma dualidade que nos convida a sermos perspicazes em nossas avaliações, mas puros em nossas intenções. Essa abordagem equilibrada nos permite navegar pelas complexidades da vida com discernimento e amor, sem cair em extremos de ingenuidade ou de ceticismo. Pense em um marinheiro experiente que, ao navegar em águas desconhecidas, utiliza tanto a bússola quanto o mapa, ajustando sua rota com base nas condições do mar e nas informações disponíveis. Da mesma forma, devemos usar nossa sensibilidade espiritual e o conhecimento da palavra de Deus para tomar decisões sábias e seguras em nossa jornada. Assim, a vigilância constante não é um fardo, mas uma ferramenta poderosa que nos capacita a viver uma vida de fé mais profunda, mais autêntica e mais impactante, honrando a Deus em todas as nossas ações e pensamentos. A jornada espiritual, embora repleta de promessas divinas e da certeza de proteção, não é isenta de desafios que exigem uma resposta ativa e intencional de nossa parte, especialmente no que tange a nossa própria transformação interior e ao nosso papel no mundo. Uma dimensão frequentemente negligenciada, mas de suma importância, reside na nossa capacidade de sermos agentes de cura e reconciliação, não apenas em nossas vidas pessoais, mas também nas esferas de influência que Deus nos confia. Isso transcende a mera oração e o recebimento de bênçãos, implica em sermos canais do amor e da graça de Deus para aqueles que nos cercam, especialmente em tempos de conflito e desunião. Consideremos, por exemplo, a situação de um ambiente de trabalho marcado por tensões e rivalidades. Em vez de nos deixarmos consumir pela negatividade ou de nos afastarmos, somos chamados a ser pacíficos, a buscar a verdade e a promover a justiça, mesmo quando isso nos custa. A nossa presença, imbuída do Espírito de Cristo, pode ser um catalisador para a mudança, inspirando outros a reconsiderarem suas atitudes e a buscarem soluções construtivas. Essa atuação não se dá pela imposição, mas pela demonstração prática de um caráter moldado pelo Evangelho, a integridade, a compaixão, a disposição para ouvir e a coragem de falar a verdade com amor. É um convite a sermos pontes onde existem abismos, a semeamos esperança onde impera o desespero. Outro aspecto fundamental dessa participação ativa é a nossa responsabilidade em cultivar um coração grato e um espírito generoso, mesmo diante das adversidades. É fácil agradecer a Deus quando tudo vai bem, mas o verdadeiro teste da nossa fé se revela quando enfrentamos escassez, decepções ou perdas. Nesse contexto, a gratidão se torna um ato de rebeldia contra o desânimo, uma afirmação de que, independentemente das circunstâncias externas, a nossa fonte de alegria e esperança permanece inabalável em Deus. A generosidade, por sua vez, é a expressão externa dessa gratidão e confiança. Ao compartilharmos o que temos, sejam recursos materiais, tempo ou talentos, demonstramos que compreendemos que tudo nos foi confiado por Deus para ser usado em benefício de outros e para sua glória. Reflitamos sobre o impacto de um gesto simples de bondade,
como ajudar um vizinho em necessidade ou oferecer apoio a um amigo em sofrimento. Essas ações, aparentemente pequenas, podem ter um efeito cascata, inspirando outros a agir com compaixão e a reconhecer a mão de Deus operando em nosso meio. Essa prática constante de gratidão e generosidade não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também cria um ambiente propício para que a bênção divina se manifeste em nossas vidas e na vida daqueles com quem interagimos. Ademais, é crucial que desenvolvamos uma disciplina de renovação mental e emocional, a fim de não sermos consumidos pelas pressões do dia a dia ou pelas armadilhas do inimigo. A palavra de Deus nos exorta a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Essa transformação é um processo contínuo que envolve a meditação nas Escrituras, a oração constante e a busca por um estilo de vida que honre a Deus em todas as áreas. Quando permitimos que pensamentos negativos, preocupações excessivas ou ressentimentos se alojem em nossa mente, criamos um terreno fértil para a atuação das forças espirituais da maldade. Por outro lado, ao nos concentrarmos nas verdades divinas, em seu amor incondicional e em suas promessas de vitória, fortalecemos nossa mente e nosso espírito contra qualquer ataque. Pensemos na analogia de um muro de contenção que impede que as águas de uma inundação destruam uma cidade. Da mesma forma, a renovação mental e emocional atua como uma barreira protetora contra as investidas do inimigo. Essa disciplina exige esforço e perseverança, mas os frutos são inestimáveis. Uma mente clara, um coração sereno e uma alma resiliente, capaz de enfrentar os desafios com fé e esperança. É um compromisso diário em alinhar nossos pensamentos e emoções com a vontade de Deus, permitindo que sua verdade nos molde e nos transforme de dentro para fora. Por fim, a nossa responsabilidade ativa se estende à importância de nutrir relacionamentos saudáveis e edificantes, buscando a companhia daqueles que nos inspiram a crescer em fé e que nos desafiam a sermos melhores. A escolha de nossas amizades e círculos sociais tem um impacto profundo em nossa jornada espiritual. Cercar-se de pessoas que compartilham nossos valores e que nos encorajam a viver de acordo com os princípios do Evangelho é essencial para o nosso crescimento. Por outro lado, a associação com indivíduos que nos arrastam para baixo, que promovem um estilo de vida pecaminoso ou que minam nossa fé, pode ser prejudicial e nos afastar do propósito de Deus. A Escritura nos adverte contra as más companhias, 1 Coríntios 15:33, pois a influência do ambiente em que vivemos é poderosa. Contudo, essa vigilância não deve nos levar ao isolamento, mas sim a uma busca intencional por conexões autênticas e espiritualmente enriquecedoras. Reflitamos sobre o efeito de um jardim bem cuidado, onde as plantas prosperam em solo fértil e recebem a luz e a água necessárias. Da mesma forma, nossos relacionamentos devem ser um terreno fértil para o crescimento espiritual, onde o amor, o apoio e o encorajamento mútuo florescem. Essa busca por relacionamentos saudáveis é um ato de amor próprio e de amor a Deus, pois reconhecemos que Ele nos criou para a comunhão e que, juntos, somos mais fortes e mais capazes de cumprir seu chamado. É um convite a sermos intencionais em nossas conexões, buscando aquelas que nos aproximam de Deus e nos impulsionam a viver uma vida de propósito e significado. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que as diversas facetas de nossa experiência espiritual, desde a busca por refúgio em meio às tribulações até a proclamação audaciosa de fé em tempos de incerteza, convergem para um ponto crucial. As batalhas travadas, tanto no âmago de nossas almas quanto nas arenas visíveis de nossas vidas, não são meros incidentes isolados, mas sim fios entrelaçados em uma tapeçaria maior de propósito divino. A consciência da fragilidade humana, que tantas vezes nos assombra nas horas de silêncio, encontra seu contraponto na força inabalável que emana da aliança estabelecida com o Criador. Essa dualidade, entre a nossa limitada capacidade e o poder ilimitado de Deus, não é um paradoxo a ser temido, mas sim o solo fértil onde a fé genuína floresce. As promessas de proteção, outrora percebidas como um escudo passivo, revelam-se agora como uma presença ativa e vigilante, um guardião que nos cerca e nos capacita a perseverar. A jornada de fé se desenha não como um caminho de ausência de lutas, mas como uma caminhada constante em meio a elas, sempre sob o olhar atento e o braço estendido do Altíssimo. A compreensão de que a nossa luta transcende o tangível e se estende ao reino espiritual nos equipa com uma nova perspectiva, um discernimento aguçado para navegar as complexidades da existência. À medida que essas reflexões se aprofundam, torna-se evidente que o convite à ação e à declaração de fé não é uma mera exortação, mas um chamado à participação ativa no plano de Deus. A fé, compreendida em sua plenitude, transcende a mera crença. Ela se manifesta em ações concretas,
em palavras de esperança proferidas com convicção e em um compromisso diário de alinhar nossas vidas com os princípios eternos. A promessa de que Deus é por nós, e não contra nós, ilumina o caminho à frente, dissipando as sombras da dúvida e do medo que tentam obscurecer o nosso discernimento. A certeza de sua proteção, outrora vista como um manto a nos cobrir, agora se revela como uma força dinâmica que nos impulsiona a avançar, a buscar, a pedir e a bater as portas do seu reino com a confiança de que ele responde. As diversas experiências que moldam nosso caráter, desde os momentos de fragilidade até as vitórias conquistadas, não são eventos desconexos, mas sim degraus que nos elevam a uma compreensão mais profunda do amor e da soberania divina. A convergência dessas ideias nos conduz a um limiar, onde a compreensão do passado e a vivência do presente se fundem, preparando o terreno para a culminação de nossa jornada espiritual. É como observar as diversas correntes de um rio se unindo, formando um curso mais forte e direcionado em sua marcha para o oceano. Nesta etapa de nossa reflexão, percebemos que a jornada de fé não é um destino a ser alcançado, mas uma peregrinação contínua, moldada pela constante interação entre a nossa vontade e a graça divina. As verdades exploradas, que ressoam desde a invocação inicial até a afirmação do poder protetor de Deus, não são meros conceitos teóricos, mas princípios vivos que devem permear cada aspecto de nossa existência. A consciência da batalha espiritual, que muitas vezes nos confronta em momentos de vulnerabilidade, nos lembra da necessidade de uma vigilância constante e de uma dependência inabalável do Espírito Santo. A promessa de que, com Deus ao nosso lado, nenhuma força adversa pode prevalecer, serve como um farol em meio às tempestades, iluminando o caminho da esperança e da perseverança. As nossas experiências, tanto as de triunfo quanto as de aparente fracasso, tornam-se lições valiosas que nos aproximam de uma compreensão mais profunda do caráter de Deus e do propósito que Ele tem para cada um de nós. Essa convergência de experiências e verdades espirituais nos prepara para um momento de clareza, onde as implicações de nossa fé se tornam mais evidentes e o chamado para uma resposta transformadora se torna mais urgente. É como um maestro que, após a introdução dos instrumentos e o desenvolvimento dos temas, se prepara para a grande sinfonia final, onde todas as melodias se unem em uma harmonia poderosa e edificante. A antecipação do que está por vir se intensifica, impulsionada pela solidez dos fundamentos construídos. E assim, ao contemplarmos a jornada que se estende diante de nós, percebemos que as batalhas travadas, as promessas abraçadas e a proteção divina invocada não são apenas eventos isolados em uma noite de oração, mas sim os alicerces de uma vida transformada. A fragilidade que sentimos, tão palpável quanto a brisa noturna, não é um sinal de fraqueza, mas um convite à dependência, um lembrete de que a nossa força real reside na aliança inquebrantável com o Criador. A promessa de que Deus é por nós não é apenas um conforto passageiro, mas a verdade fundamental que desmantela qualquer força que se oponha ao nosso propósito divino. As Escrituras que nos guiaram não são meras palavras, mas o próprio Verbo vivo, uma espada do Espírito que nos capacita a enfrentar as sombras que tentam turvar a nossa visão e a paralisar a nossa fé. Cada declaração de esperança, cada ato de coragem em meio à adversidade, tece um padrão de resiliência em nossa alma, moldando-nos para sermos mais do que vencedores. A jornada não termina com o amanhecer, mas apenas se aprofunda. A verdadeira prática começa agora, na vivência diária das verdades que proclamamos. A proteção divina, que sentimos como um manto ao nosso redor, não é um escudo passivo, mas uma presença ativa que nos acompanha em cada passo. Somos chamados a ser não apenas receptores da graça, mas também canais dessa mesma graça para o mundo. A cura e a reconciliação que experimentamos em nós mesmos devem transbordar para nossas interações, transformando ambientes de tensão em espaços de paz e compreensão. A gratidão, mesmo em meio às provações, torna-se um ato de adoração, um testemunho de que nossa fonte de alegria é inesgotável e que, mesmo nas dificuldades, há um propósito maior em jogo. A generosidade, em suas diversas formas, é a expressão tangível dessa confiança, a demonstração de que entendemos que tudo o que temos nos foi confiado para ser compartilhado. Portanto, a noite de 14 de outubro se torna um marco, não um ponto final. Ela nos inspira a viver com uma consciência aguçada da batalha espiritual, mas também com a certeza inabalável da vitória que já nos foi garantida em Cristo. A renovação da mente, que buscamos em oração, deve ser um exercício contínuo, um compromisso de alinhar nossos pensamentos e emoções com a verdade divina, permitindo que a luz de Deus dissipe as trevas da dúvida e do medo. A escolha de relacionamentos que nos edificam, que nos aproximam de Deus e nos desafiam a crescer, é um ato de sabedoria e de autoconsciência espiritual.
Em suma, a nossa jornada, marcada pela força que emana do alto, é um convite permanente à transformação, um chamado a sermos luz em meio às trevas e sal que tempera a terra. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nossos corações e mentes, e que a bênção do Senhor nos acompanhe em cada novo dia, capacitando-nos a viver uma vida que honre o seu nome, agora e para sempre. Amém. Se essa oração tocou sem seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e se inscreva no canal. Deus te abençoe.